Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Em nome de Jesus. Por favor, se mantenha em pé ainda e vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir lá em Samuel, primeiro livro de Samuel. Vamos abrir no capítulo 30. Algo importante que Deus quer ministrar ao teu coração nessa noite. Esteja bem atento àquilo que o Espírito Santo irá ministrar ao teu coração, ao teu relacionamento conjugal, à tua casa, à tua família. Nesse capítulo nós leremos primeiramente versos de 1 a 6. Depois vamos ler também verso 17 ao 19. A palavra do Senhor diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram ao seu caminho. E quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimado a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Agora vamos lá para o verso 17 ao 19. Então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos, que montados sobre camelos fugiram. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado, e também libertou suas duas mulheres, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Feche os olhos, coloque a tua mão em teu coração e vamos orar. Pai da glória, diante de nós nessa noite está a tua palavra. Abrimos sim o nosso coração para recebê-la e pedimos que venha revelação sobre nós de uma maneira poderosa nessa noite, e que mais uma vez o Senhor seja glorificado. Tira dos nossos ouvidos todos os tampões, tudo aquilo que impede de ouvirmos a palavra do Teu Espírito. E nós recebemos essa palavra no nosso coração, ó Pai, no nosso espírito. E como Maria, Senhor, que guardava as palavras do Senhor em seu coração, nós valorizamos sim a Tua palavra e aguardamos nos nossos corações. E que o nome do Senhor, uma vez mais, seja glorificado. Pedimos a Tua graça sobre aqueles que não puderam vir, aonde eles estiverem agora, sejam verdadeiramente ministrados pelo Teu Espírito. E que o Espírito do Senhor realize nesses corações uma obra maravilhosa. É no poderoso nome de Jesus que nós oramos, sendo agradecido por todas as coisas. Amém. Aleluia. Você pode tomar assento. Há alguns meses atrás, nós ministramos uma palavra no dia de domingo, em cima desse texto aqui, de 1
Samuel 30. E hoje eu quero ministrar novamente, porém trazendo um enfoque diferente aqui, nesse capítulo, trazendo para dentro de um contexto de família, dentro de um contexto de relacionamento conjugal, visto que estamos trabalhando aqui hoje na área de família. Nós sabemos que muitas coisas nas Escrituras é dado a nós como sombra, como figura. O Velho Testamento, eu sempre digo, apresenta a nós muitas experiências que apontam de maneira bem figurada para realidades que nós vamos encontrar no Novo Testamento. E eu quero fazer uma analogia nessa noite aqui, pegando essa experiência aqui da cidade de Ziklag, comparando com a nossa família. Então, quando eu falar em alguns momentos aqui acerca de Ziklag, você olhe diretamente para a tua família, olhe para o teu relacionamento conjugal. Porque esse texto registra aqui, de maneira muito forte, uma ação muito feroz, muito direta dos inimigos contra essa cidade. Amalequitas é um símbolo do mal, é uma figura realmente de forças das trevas, e de maneira muito forte atacaram a cidade de Ziklag, né? Aqueles arredores ali foi totalmente dominado por esses inimigos, toda aquela região do Negueb. E o inimigo muitas vezes ele tem, tal qual desenvolveu aqui, estabeleceu planos de destruição para destruir Ziklag, destruir o Negueb, também ele tem planos para destruir os relacionamentos conjugais, para destruir as famílias. E meditando aqui nesses versículos aí, principalmente do versículo 1 ao 6, eu posso ver aqui, posso identificar 5 áreas onde essa cidade foi atacada fortemente pelo inimigo, pelos amalequitas, e corresponde exatamente a 5 áreas que o diabo tem procurado atuar hoje dentro das famílias, dentro dos relacionamentos conjugais. É muito bom, por exemplo, o trabalho que a minha esposa, pastora Milda, a pastora Neuci faz aqui, de alinhamento, né? A minha esposa sempre compartilha comigo algumas coisas que têm sido abordadas, e é bom porque pelo menos traz a mim uma luz bem clara dentro daquilo que a igreja precisa ser ministrada. Então procuramos ensinar a palavra, ministrar algo dentro das necessidades. E mediante alguns alinhamentos que houveram, me senti impulsionado pelo Espírito Santo a ministrar isso que eu vou compartilhar nessa noite, que vem em resposta a muitos alinhamentos que houveram aqui com algumas famílias, algumas pessoas. Então o texto nos mostra aqui 5 áreas muito fortes onde o inimigo tem procurado agir nas famílias, nos relacionamentos conjugais. Mas também, bom, essa é uma má notícia que nós encontramos aqui, mas esses versículos também nos dão uma boa notícia, porque nos dá um caminho muito prático em como podemos vencer dentro dessas 5 áreas aqui de ataques do inimigo. E pelo menos as 6 ações práticas aqui, que o nosso desejo é que cada família venha realmente a praticar. No final desse ensino aqui, eu quero lançar um desafio aqui para os casais que estão presentes. É algo bem prático que, se realmente vocês cumprir, se vocês obedecerem, virá de maneira muito forte a intervenção de Deus dentro da casa de vocês. Bom, você percebe aqui que há uma tremenda batalha espiritual aqui entre Davi e o povo contra os amalequitas que vieram para destruir o Negueb e toda aquela região de Ziklag. Então guarda no teu coração, guarda na tua mente que Satanás tem propósitos demoníacos bem definidos para destruir a família, destruir os relacionamentos conjugais. E se há uma área em nossos dias que é tremendamente atacada por forças malignas, é a área da família. São os relacionamentos conjugais. Diga ao seu vizinho, nós estamos em guerra. Diga a ele, a família tem sido um dos principais alvos do inimigo. Porém, como Davi alcançou vitória aqui, eu e você podemos também alcançar.
Veja que esse povo foi completamente saqueado, e o capítulo 30 termina de uma maneira tão maravilhosa, com um tempo maravilhoso de reconquista, de restituição, onde o povo recobrou tudo aquilo que tinha sido perdido, tudo aquilo que tinha sido roubado. Nós olhamos para alguns casais hoje dentro das igrejas, para os relacionamentos familiares, e podemos perceber como esses casais têm sido roubados. Quantas vezes a própria harmonia, aquilo que era presente nos primeiros anos de casamento, já não é real. No decorrer do tempo, o diabo ele conseguiu roubar essas coisas. Aquela experiência tão romântica na vida daquele homem, na vida daquela mulher, de repente é só algo que aconteceu no passado, está em simplesmente lembranças, e o que vive hoje é totalmente diferente de como começou. Agora eu creio que em Deus, em Jesus, isso pode ser resgatado. E muitas vezes o diabo roubou isso. E é tempo de entrar no território do inimigo e recuperar de fato essas coisas. Quem sabe no início da vida conjugal, tinham tempos e tempos de conversa, né? Ficando até de madrugada, conversando durante o tempo de noivado, esse tipo de coisa. Com o passar dos anos, todo o diálogo, a comunicação foi interrompida, foi truncada. Tem alguns casais que a gente percebe que, com o passar dos anos, a mulher vai falando sempre um pouco mais do que antes. E o homem vai falando menos, cada vez mais silencioso. E isso começa a trazer problemas sérios na comunicação dentro do casal. Lá foi que a mulher se estressa tremendamente, porque o marido vive no silêncio, no ostracismo, nunca consegue entender o que está no coração dele, e vem os conflitos, e o diabo consegue roubar toda a comunicação que havia, todo aquele tempo maravilhoso de conversa que havia no início lá do casamento. Então, há coisas que precisam acontecer dentro dos relacionamentos conjugais, e eu quero já começar a numerar aqui com vocês alguns pontos importantes. Pode escrever aí, porque em algum momento na tua casa, no teu relacionamento, você vai precisar dessas anotações que você vai estar marcando aí. Escreva aí 5 pontos onde o inimigo está procurando interferir dentro das famílias. Nesse texto eu posso ver claramente que a primeira área onde os amalequitas agiram foi na área material, porque eles foram completamente saqueados. Aquela região do Negueb, a região de Ziklag, houve um saque total. Eles incendiaram, queimaram a cidade, destruíram a fogo, e eles levaram tudo que podiam, saquearam. E quantas vezes o diabo tem vindo para dentro das famílias, dentro dos relacionamentos conjugais, para saquear. Isso fala exatamente de questão material. Eu entro aqui profundamente na questão financeira. As famílias hoje estão abaladas, casamentos, relacionamento conjugal que está completamente sendo abalado, cujo pivô desses abalos tem sido a questão financeira, o dinheiro. Amados, não são poucos os aconselhamentos, as orientações pastorais que são direcionados a alguns casais que vêm, e o grande problema deles, o pivô de todo o desentendimento, o pivô de toda a desarmonia, o pivô de toda a confusão está na questão de dinheiro. E é uma área que o inimigo tem pego muitas pessoas, muitos casais dentro da igreja. Aqui foi a primeira área que nós vimos, foi a área econômica, a área material. E o dinheiro tem sido problema na vida de muitos casais. Muitas vezes acaba sendo o fator que traz um desgaste que lá na frente acaba culminando até num divórcio, numa separação conjugal. E você vai ver onde está a raiz de tudo.
questão financeira. Por exemplo, muitas vezes, o cabeça, o homem, ele não cumpre a sua atribuição de provedor dentro da casa. Isso muitas vezes impulsiona a esposa a trabalhar lá fora, trabalha, de repente ela acaba tendo um salário maior, quem sabe o dobro do marido, e ela não tem um coração completamente tratado, ela acaba se tornando uma esposa dominadora por causa do salário alto que ela tem. E os dois agora, em vez de viver uma complementariedade, eles vivem numa verdadeira competição. Amados, não são poucos os casais cristãos onde a mulher diz, esse é o meu salário, e o marido, esse é o meu salário. Perde a visão de complementariedade de maneira total e vivem competindo um com o outro. Isso é completamente terrível dentro do relacionamento conjugal. É aí que o diabo vai entrando. E quantas vezes essa mulher pode se tornar uma verdadeira Jezabel dentro de casa, uma dominadora. Por quê? Porque ela tem o salário mais alto ali. Ela acaba sendo a provedora. Agora, tem lares que a situação é mais complicada ainda, porque de repente tem ali dentro, tem Jezabel, tem Acabe, mas muitas vezes, tanto o homem como a mulher são completamente passivos, e eles têm problemas na área financeira, e de repente os filhos crescem, e os filhos acabam sendo o provedor dentro da casa. Aí você vê que há uma experiência de domínio na família, e esse domínio vem através de quem? Através dos filhos. Onde o papel do homem, o papel de varão, a questão do sacerdócio dele, eu estou falando isso dentro de um aspecto cristão. À medida que eu vou ministrando, coloque na tua mente isso. O apóstolo não está se referindo a lares que não conhecem a Deus. Estou me referindo a lares cristãos. Aí você vê um lar cristão onde o homem está completamente apático, ele é omisso em todas as coisas, uma vida completamente inerte, é um verdadeiro Acabe ali dentro, não é um provedor, não tem ação nenhuma, e a esposa também se torna completamente passiva. Os dois estão ali como que anestesiados, amortecidos. E quem tem um papel dentro da casa, sendo provedor, de repente é um filho mais velho ou os filhos. Gente, eu já conheci lares de cristãos que na verdade os mantenedores da casa, que pagavam aluguel, alimento, pagava tudo, 2, 3 filhos. Isso traz uma disfunção a mais terrível que você possa imaginar. Ao ponto, por exemplo, das filhas provedoras nunca querer se casar. Colocavam a resistência em casamento, não porque tinham trauma daquilo que viam, mas porque tinham certeza que o dia que casasse com alguém saindo de casa, a fonte de provisão ia ser cortada. E já sabiam que talvez pai e mãe iriam passar fome. E tem aqueles que tomam uma postura completamente ao contrário. Pelo fato de ser um filho que é provedor, o que ele faz? Ele se torna o controlador dentro da casa. E todas as coisas têm que sair exatamente da maneira que ele deseja, da maneira que ele quer. Gente, que ambiente terrível de batalha é esse? Quem vai ganhando terreno aí dentro? O diabo. E ainda nesse aspecto de finanças, existe, por exemplo, aquelas situações em que marido e esposa não têm nenhuma unidade dentro da questão de manipulação do dinheiro, de controle do dinheiro, naquilo que vai ser gasto. Coisas que são compradas dentro de casa, mas em cima de falta de unidade, sem concordância. De repente, o marido compra coisas que a esposa nem fica sabendo. A esposa tem gastos exorbitantes, ela nunca chega e compartilha com o marido. Vive numa competição total.
E muitas vezes, amados, a questão de dinheiro, em alguns casais de cristãos, até o dinheiro não é um problema em si, mas o grande problema é a falta de discernimento, a falta de senso administrativo que eles têm com relação àquele dinheiro que entra. Há pessoas que compram aquilo que não precisam, com dinheiro que não tem, porque querem impressionar pessoas que eles não conhecem. Demonstrar que, sabe, repita isso comigo, há pessoas que desejam comprar coisas com dinheiro que ele não tem, e algo que ele não precisa, mas ele deseja, porque ele quer impressionar até mesmo as pessoas que ele não conhece. Gente, aí vem os problemas. Casais endividados. De repente o marido leva um susto quando vai ver as faturas não é do cartão, de alguns cartões. Os gastos, nunca houve comunicação, nunca houve unidade. E a mesma coisa a esposa também. Quando de repente vê a fatura do marido, aí ela entende por que está tão complicado o orçamento familiar. E o diabo vai entrando e vai saqueando as finanças dentro da família, dentro da casa. A primeira área que foi saqueada aqui foi a área material. E é uma das primeiras áreas que o diabo está agindo na igreja hoje, nos casamentos. É provocar realmente uma disfunção dentro da questão financeira. Então veja que a questão econômica é muito importante dentro do relacionamento conjugal. E uma das áreas que o inimigo mais usa para interferir, para entrar, é a área financeira. Você está vendo alguns aspectos. O marido deixa de ser o provedor. A mulher muitas vezes se torna ela a provedora. Ela tem o salário mais alto. Outras vezes eles vivem em paralelismo, são experiências paralelas, porque cada um tem o seu salário, é o meu salário, é o meu dinheiro, né? Ou outras vezes eles não têm um mínimo senso de administração. Olha, gente, tem casais que, se você for verificar, a entrada deles mensal, a receita, é alta. A soma dos dois salários deles é um valor bom, mas estão endividadas. Aí o problema não é o dinheiro, o problema é como ele está sendo administrado. Quem sabe as pessoas estão gastando mais naquilo que querem, naquilo que desejam, que naquilo que precisam. E quem sabe, como eu falei, é pouco para impressionar pessoas. Então essa é uma área muito importante. Da mesma maneira que a área material foi a primeira área que os amalequitas vieram ali para minar, para destruir em Zíclag, na vida de uma família, na vida de um casal. Muitas vezes é a área que o inimigo vai pegar de maneira forte para trazer desajuste. Segundo lugar aqui, diz o texto aqui, nesses primeiros versos de 1 a 6, que os filhos estavam sendo levados cativos. Um outro alvo do inimigo dentro das famílias para trazer problema na família, os relacionamentos conjugais, é a questão dos filhos. Amados, e não tem sido pouco o número de casais que os filhos estão vivendo em verdadeiros cativeiros. Diz o texto aqui que os amalequitas levaram os filhos cativos. Guarda no teu coração. Deus não deu a você, pai, mãe que está aqui. Deus não deu a você, casal, filhos que são a herança do Senhor. Filhos que são como flechas na aljava de um poderoso valente, para que eles estejam vivendo em cativeiro. E há muitas formas de cativeiro hoje. É impressionante, por exemplo, a questão da pornografia infantil.
Tem pais, a mãe principalmente, fica surpresa em ver na pasta da escola do filho de 12 anos, 13 anos, já uma coleção de camisinhas. Nesses dias desenfreados que estamos vivendo aí de cultura LGBT, de apologia, até pela televisão, pelos meios de comunicação, a apologia que é feita dentro da homossexualidade, a perversão sexual cada vez mais de maneira precoce no meio das crianças. Tem crianças com 10 anos, 11 anos, já no auge da homossexualidade, gente. Agora, eu estou falando de pessoas cristãs. Eu não... Guarde no teu coração, nenhuma das coisas que eu estou compartilhando aqui, me refiro àquilo que está acontecendo aí no mundão, que já está totalmente encharcado de coisas malignas. Estou falando de coisas dentro da igreja, o que as famílias têm passado. Filhos que têm sido levados ao cativeiro. Diz aqui que os amalequitas levaram os filhos em cativeiro. Uma coisa mais triste é você ver, dentro de uma família cristã, filhos que estão vivendo hoje em verdadeiros cativeiros, presos a uma situação de atividades de orgias sexuais de maneira precoce, já dentro da homossexualidade, presos à pornografia infantil, gente. O índice de pornografia infantil hoje é muito alto. Criança que está com 5, 6 anos tem como mestre, como mestra, como professor, como professora, um camaradinha chamado celular. E quem sabe com 7 anos já está totalmente presa a jogos de violência. Tem crianças com 8 anos de idade, gente, já está mergulhada num cativeiro de redes sociais. Pai, mãe nem sabe com quem está falando, com quem ela tem contato. O rol de amizades lá na escola, muitas vezes é do mais perverso. Escolas que estão repletas de crianças que vêm de lares completamente disfuncionais, de lares que muitas vezes as portas estão escancaradas para os demônios da imoralidade, porque são famílias que não vivem a vida cristã, não são cristãs, não conhecem a Deus, então verdadeiramente é um ambiente de trevas. E aquelas crianças têm todas as influências, aí começam a conviver com filhos pequenos de cristãos, começam a passar toda essa influência, começam a contaminar. Começam a iniciar o amiguinho, a amiguinha na pornografia, na homossexualidade, nos jogos violentos, e quem sabe nas drogas. Hoje é possível ter crianças de 10, 11 anos já usando droga, gente. Bebidas alcoólicas. Veja só esses assassinatos que tiveram, não só no Brasil, mas em muitos países. Verdadeiros maníacos. É um serial killer, um matador em série, que entra numa escola, quer matar 5 ou 6, atirando em todo mundo. Quantos deles são novos ainda? Já constatou que alguns, até adolescentes. Agora, onde vivem? Constrói o seu mundo dentro de uma experiência virtual, completamente viciados em jogos, faz alianças com outros, onde tem verdadeiros desafios, e muitas vezes nesse desafio, então, é assassinar alguém. Essa sociedade que está diante de nós, e que infelizmente vai trazendo influências para dentro de família de cristãos.
O inimigo quer trazer hoje cativeiro, colocando filhos de muitos cristãos em grandes cadeias espirituais. E vai usar muitas vezes amigos lá na escola, que traz sugestão das mais terríveis, em termos de programas, ambientes, sites da internet e outras armadilhas, que vai colocando os filhos debaixo da escravidão. E logicamente, quando os filhos estão vivendo em cativeiro, o relacionamento conjugal do marido e da esposa está estremecido. E o diabo consegue roubar de dentro daquela casa a harmonia, a paz, o melhor de Deus que eles poderiam experimentar. Área financeira primeiro, segundo lugar, filhos. E quantos estão presos hoje na homossexualidade, na pornografia, na sexualidade precoce, o uso de drogas, bebidas, jogos violentos, jogos satânicos, em celulares e tablets. Terceira coisa que nós vemos aqui, que Satanás, os amalequitas tentaram intervir, foi na saúde emocional e na saúde física. Porque o texto diz aqui, veja claramente, diz o texto que Davi, verso 6, Davi se angustiou. Diga isso, Davi se angustiou. Muitas vezes o inimigo vai agir na área emocional das pessoas. E uma vez, eu já preguei aqui quantas vezes nas mensagens de domingo, o diabo consegue interferir na área emocional, traz um dano que manifesta onde? Na área física. São as conhecidas enfermidades psicossomáticas, que pode começar aí na área das emoções. Diz aqui o texto, diz que Davi se angustiou no verso 6. Ficou muito angustiado. E se nós olhamos dentro de uma forma patológica, não sendo, na verdade, um médico, mas nós podemos discernir dentro de uma certa patologia, já comprovado pela medicina, que a angústia em excesso nas pessoas vai provocar enfermidades psicossomáticas. A lesão provocada pela angústia na alma vai trazer uma lesão no corpo físico. Alguns exemplos: dor de cabeça constante, enxaquecas. É interessante, muita gente tem enxaqueca, ela vai, faz exames médicos, nunca consegue diagnosticar de maneira patológica aonde está um ponto de origem. Por quê? E boa parte dos casos de enxaqueca é de ordem emocional. E o diabo consegue entrar dentro da família, provocando distúrbios emocionais, trazendo como consequência as enfermidades. E ele consegue roubar a saúde. Como rouba o dinheiro, leva filhos ao cativeiro, pode roubar a saúde da pessoa. Gente, e se um dos cônjuges vive constantemente em enfermidade, em doenças, e de forma psicossomática, isso é um grande problema. Pressão alta. Nós vemos pessoas que têm picos elevadíssimos de pressão, sendo que não há uma causa, ele não tem algo no seu corpo, não tem uma disfunção que venha provocar aquilo. Aí faz inúmeros exames, não consegue diagnosticar a origem da pressão alta.
Aí tem que tomar remédios, né, de tarja preta para regular a posição, e não sabe por quê. Ele não ingere nenhum alimento que eleva a posição. Questão emocional. O estado de angústia que vive. E o diabo tem conseguido roubar a saúde dentro de muitas famílias, muitos casamentos. Problemas sérios no aparelho digestivo, por exemplo, úlceras nervosas. Gente, a úlcera, eu posso garantir a vocês que 90% é de ordem nervosa, disfunção no ânimo, na alma. Não é só uma questão alimentar. Problema sério de úlcera. A causa é angústia, o problema emocional. Problemas cardíacos. Podem levar até infarto. Como o diabo ele tem conseguido roubar na área de saúde. Rouba emocionalmente e rouba fisicamente. O povo estava sendo roubado aqui. Davi e o povo se angustiaram. Há casais, há famílias que vivem hoje exatamente debaixo da angústia. E eu não tenho dúvida alguma, amados. Enfermidades desestabilizam o relacionamento conjugal. E o diabo vai lançar muitas vezes esses dardos, essas flechas envenenadas, para provocar de maneira muito forte essa questão. Há mulheres, por exemplo, que são completamente sensíveis. Nos momentos de TPM, tem maridos que às vezes tem que até sair de casa. Porque se torna ali uma mulher completamente desajustada emocionalmente. E o inimigo usa isso de uma maneira muito forte. Um momento de tensão pré-menstrual para um casal, gente, pode ser um terror. Pode ser um momento difícil para um casal. Agora o diabo vai usando todas essas coisas. Peguei uns domingos atrás aqui, que o diabo ele entra no meio dessas coisas para provocar um desajuste emocional na pessoa, para que então traga um dano. E esse dano muitas vezes não é algo temporário, pode ser algo permanente. Talvez vai durar anos. É assim que ele vai ganhando terreno. Quem sabe ele fere as emoções, vai ferir também fisicamente. Diga ao seu vizinho, o diabo, se ele interfere nas emoções, vai provocar muitas vezes um dano físico. Agora, quando o casal discerne isso, ele vai se posicionar em Deus e em nome de Jesus, ele vai vencer. Por isso, Deus quer trazer a você nessa noite um nível de sabedoria para você tratar com essas coisas. Essas tempestades, elas vêm para o bom, para o mal. A coisa que acontece, dificuldades, vem para o santo, para o justo, vem para o injusto, vem para o pagão também. A diferença é que nós temos a sabedoria em como lidar e tratar com isso. E é isso que o Espírito Santo quer ensinar você, marido que está aqui, esposa que está aqui, casal unido hoje aqui, como vocês lidar nesses momentos aí de crise emocional, para que não venha trazer um abalo físico. Porque da mesma maneira que os amalequitas tentaram ferir aqui as emoções de Davi e o povo, levando eles a ficar angustiados ao extremo, o diabo muitas vezes vai tentar fazer isso. Não esqueça disso, a tua família, o teu relacionamento conjugal é um campo de batalha. E o diabo é um estrategista. E uma coisa que eu percebo, que ele é insistente. Ele é que nem um lutador aí,
né? O lutador, quando ele está ali num tatame, num ringue, o que ele faz? Ele quer procurar o ponto fraco do adversário. Não é isso? Quem gosta de assistir essas coisas aí não está liberto ainda. Mas você percebe que ele escolhe justamente o ponto frágil, o ponto fraco, porque sabe que vai vencer. É o que o diabo vai fazer nos tempos de batalha. Se o ponto fraco é o desajuste que você tem na área financeira, ele vai lutar por todos os lados para atingir essa área. Se é o problema de falta de um sacerdócio eficaz na direção dos filhos, ele vai procurar atingir isso. Se ele sabe que você consegue ficar desajustado facilmente nas emoções, provocando um distúrbio no corpo, é aí que ele vai tentar trabalhar justamente para levar você constantemente a viver desajustado emocionalmente. São estratégias do diabo. Ele é um estrategista, né? Ele é como um lutador oponente que sempre vai procurar o ponto frágil para estar atingido ali em cima. Agora, a quarta coisa que eu encontro aqui nesses 6 versículos que foi atacado, diz que as mulheres foram levadas cativas. Não somente os filhos, mas as esposas, as mulheres foram levadas cativas. Então o diabo tem uma estratégia para atingir agora o relacionamento, a vida conjugal do casal, que deveria ser algo que glorificasse a Deus. Ela vai ser agora um relacionamento cheio de percalços, cheio de problemas. Diz aqui o texto que as mulheres foram levadas cativas pelo inimigo. Em quantos relacionamentos conjugais as mulheres têm sido cativas? Cativas por anos, vivendo em verdadeiros cativeiros. Por exemplo, um cativeiro de mágoas provocadas pelo cônjuge. Quem sabe ela vive num cativeiro de amargura. Em vez do relacionamento conjugal ser um doce de abóbora, é amargo como fel. Vive mais na amargura. A lua de mel se tornou lua de fel. Ela é cativa de amargura, é isso que ela vive. Quem sabe o cativeiro dessa esposa, dessa mulher, são as expectativas não alcançadas. Tem mulheres que estão esperando certas mudanças com muita expectativa. Estão esperando até a volta de Jesus. Porque a pessoa não muda. E ela vive numa prisão, num cativeiro. Fala aos maridos que estão aqui hoje: não faça da sua esposa uma mulher cativa, uma mulher que vai viver em cativeiro, na expectativa da tua mudança, no cativeiro provocado talvez pelos seus comportamentos que traz a ela angústia, ou quem sabe eleva a depressão. Mulheres melancólicas, mulheres em depressão. Agora, os homens também podem viver em cativeiro. Tem casais que é a mulher que coloca o homem numa prisão, aí ele está em cativeiro também. Tem muitos, né? Vira seu cônjuge um para o outro e diz assim: por favor, não me coloque em cativeiro. Gente, parece que tem alguns homens, gente, eles têm um espírito caramujo. Sabe o que é o espírito caramujo? Ele vive no ostracismo, ele vive fechado. E não se sabe por quê. No silêncio total. Aí você interfere e vai ministrar esse casal, está assim por quê?
O próprio comportamento da esposa o deixou assim. Foi o anulando cada vez mais. Ela, completamente dominadora, ou Jezabel, foi cortando as suas possibilidades, foi cortando as suas ações, foi castrando as ações do marido. E hoje ele vive, meus filhos, caramujo. É como um molusco lá dentro da concha, gente. Quero declarar em nome de Jesus, nesses dias que estamos vivendo, nesses dias proféticos, todo o cativeiro sobre a vida das mulheres, sobre a vida dos homens tem que ser quebrado. Em nome de Jesus, esse é o nível de operação de libertação que Deus quer trazer nos casais dentro da igreja. Restaurar a comunicação, trazer a liberdade. Vida conjugal foi estabelecida por Deus para viver em liberdade. Liberdade para o homem, liberdade para a mulher. Isso é muito importante, amados. Isso é fundamental na vida de um casal. Diga ao seu vizinho: Deus nos chamou para a plena liberdade. Não deixe que o diabo venha roubar o melhor da tua vida conjugal. Quinta coisa que nós vemos aqui, que o inimigo atingiu de maneira forte os amalequitas, foram os relacionamentos interpessoais. Diga isso, relacionamentos interpessoais. Porque chegou o momento que os aliados de Davi, aqueles homens que eram com ele, diz o texto, que queriam fazer com ele, jogar confete nele, queriam apedrejá-lo. O povo que estava com ele, de repente, mudou completamente. Já não queria mais nenhum relacionamento com ele e falava em apedrejá-lo. E quantas vezes o diabo está entrando em alguns casamentos, em algumas famílias, interferindo diretamente nos relacionamentos interpessoais. Casais que eram amigos do casal por anos. De repente o diabo entra, traz desajustes nessa família, aquele casal corta a amizade. Relacionamento com familiares que estão completamente abalados. Há casais, por exemplo, que não conseguem ter uma amizade ou comunhão com o cunhado, com a cunhada, ainda nos níveis de parentesco, porque o diabo conseguiu interferir nos relacionamentos. Interfere terrivelmente nos ataques em relação às amizades, aos relacionamentos interpessoais, entre os parentes do casal. É um avô, uma avó que não pode ver, quem sabe, o neto, os netos, porque há problemas no relacionamento. O diabo vai roubando. E sabia que isso traz um abalo muitas vezes para dentro da família, dentro do casal, do casamento. O diabo conseguiu roubar, os amalequitas roubaram aqui a paz dos relacionamentos. Já não tinham mais amizade com Davi. Aqueles que eram aliados agora queriam apedrejá-lo, lançar pedras sobre ele, lançaram culpa sobre ele. Isso pode acontecer nas melhores famílias de crentes. Estuda a vida dos patriarcas, por exemplo. Quantos problemas nos relacionamentos familiares, gente? Os mais violentos. Agora analise comigo um pouquinho a vida de Davi aqui. Davi era ungido do Senhor. Diga isso, Davi era ungido do Senhor. Ele estava fazendo a obra de Deus. Diga isso, estava fazendo a obra de Deus. Davi estava cumprindo o propósito de Deus. Diga isso. A Bíblia nos mostra aqui em 1 Samuel que ele estava conquistando territórios para Deus.
Diga isso, ele estava estabelecendo territórios para Deus, conquistando territórios. Ele estava estabelecendo o reino de Deus aqui. No entanto, enquanto ele fazia isso, o inimigo conseguiu entrar. Apesar de ser um grande guerreiro, Davi não percebeu que precisava guardar a sua família. Não guardou a sua casa. E pelo menos encontro 3 filhos aqui que foram problemas sérios para a vida de Davi. Seu filho Absalão, Salomão trouxe muitos problemas. Adonias foi um que o pai nunca cumpriu o sacerdócio diante dele, nunca o repreendeu, nunca soube dizer não, e teve as consequências mais terríveis. Estude um pouquinho a vida de Absalão, veja o relacionamento de Absalão com seu pai, Davi. Muitas vezes Davi falhou terrivelmente, gente. Ele era um grande guerreiro, alguém que estava estabelecendo o reino de Deus. O sacerdócio de um marido dentro de casa é muito importante, gente. É incrível quando você estuda a vida de Adão e Eva. A Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios, que Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. É isso que diz Paulo lá em Coríntios. Diz lá que Eva foi enganada. E sabe por que Eva foi enganada? Falta de sacerdócio. Quando a serpente se aproximou de Eva, lá no jardim do Éden, trazendo toda a proposta para tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde estava Adão? O texto não diz que estava perto dela, não. E ela caiu no laço do diabo. Agora, quem é o culpado? Eva foi culpada ou Adão? Adão. Tanto é com quem Deus foi tirar satisfação. Foi com Eva? Foi com Adão. Um sacerdote ausente escancaram a porta para Satanás. Davi, em quantos momentos aqui ele foi completamente ausente? E sabe quem pagou o pato? Seus filhos. Por isso Paulo escreve de maneira sábia: a mulher tem que usar um véu sobre a sua cabeça. Você sabe o que significa isso? Estude lá 1 Coríntios 11. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, cabeça de quem? De todo o homem. E o homem, cabeça de quem? Da mulher. Mas muitas vezes ele é o pescoço. E a mulher é a cabeça. Agora diz o texto que ela tem que usar um véu por causa dos anjos. E algumas denominações obrigam os irmãos a véu. A Rocio veio da igreja onde todas as mulheres usavam véu. Tinha que botar véu para profetizar e para orar. Tem uma grande igreja na Guatemala lá, Ministério Ebenezer. Toda a igreja, as congregações, mulher só vai no culto com o véu na cabeça. Pegar de maneira literal aquilo ali. Mas é algo muito simbólico. Diz assim que a mulher tem que usar o véu por causa dos anjos. E o que significa isso? Paulo escreve isso dentro de uma questão de batalha espiritual. Porque a Bíblia, quando fala de anjos, no original grego a palavra ângelos. E ângelos se refere tanto aos anjos de Deus como os anjos caídos. E Paulo está falando agora, nesse contexto aqui, por causa dos anjos, está falando acerca dos anjos caídos, demônios. E ela usa o véu por causa dos anjos. Agora, sabe quem é o véu da mulher?
Não é aquele pedaço de pano que ele está falando, porque 1 Coríntios 11, ele está falando da hierarquia dentro do lar. O papel do cabeça do homem, o sacerdote. As mulheres casadas têm um véu. Qual véu? O seu próprio esposo. E ela tem que usar esse véu, porque é proteção, é cobertura. Por causa dos anjos, os principados, a potestades. E a mulher que não tem esse véu, não está sujeita ao marido, essa esposa, ela está à mercê. Ela está vulnerável às forças do mal, às forças do inimigo. Esposa, fala para o marido que está ao lado: você é o meu véu. E a gente sempre ora para as mulheres da igreja que não tem véu, que vão orando aí para que o Senhor mande providencie. Nem que esse véu seja importado lá de uma outra igreja, de outra denominação. Isso é muito importante, amados. Deus é cobrar sempre do varão, do cabeça. Ouça isso. Tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos é para ser cultivado e guardado. Filhos, casamento, cônjuge, relacionamento íntimo, tudo foi dado a nós para ser cultivado. Porque aquilo que não é cultivado vem a morrer. Se você não cultiva a vida conjugal, essa vida conjugal que é para ser abençoada, vai morrer aos poucos. Isso tem que ser guardado. Porque, ouça isso, existe um inimigo que ele está sempre do lado de fora, procurando entrar. E feliz é o casal que aprende a orar e a vigiar e fechar completamente as portas. Que você, marido que está aqui, esposa, nesses dias possa pedir ao Senhor discernimento espiritual, sensibilidade para vigiar e discernir. Não deixar que o inimigo venha atacar em nenhuma dessas 5 áreas, em nome de Jesus. E estar atento quando algo anormal começar a acontecer na tua casa, no teu casamento, se posicionar diante de Deus. Há casais que sem motivo nenhum começam a brigar, a discutir. Um fala algo, o outro entende uma outra coisa. Já aconteceu isso com você que está aqui? Você falar alguma coisa, o cônjuge entender outra, é completamente diferente. Se algo começa desse jeito, gente, busque a Deus. Busque a intervenção de Deus. Se isso está acontecendo, é sinal que um dos dois está precisando vigiar mais. Vigiar melhor. E saiba que lá fora tem uma serpente querendo entrar. Gente, trabalhando no ministério pastoral, a gente está desde aí 82, conversando com casais, com famílias. Você ouve as coisas mais interessantes. Já veio pessoas que chegaram e disseram assim: olha, não dá mais, sabe? Eu acho que vou ter que divorciar, separar realmente do meu cônjuge. Olha, já tentei de tudo. Já fiz tudo o que podia. Não tem jeito. Já fez tudo? Sim, já tentamos de tudo. Vocês já oraram 40 dias e jejuaram 40 dias para buscar uma intervenção? Não. Então vocês não fizeram tudo. Sempre haverá uma solução. Eu nunca esqueço, alguém chegou e disse: olha, eu e minha esposa, nós estamos orando para que um de nós dois morra. Porque somos crentes, não podemos nos divorciar, e a única maneira que encontramos é um dos dois morrer. Estamos orando para que um dos dois morra. Gente,
ausências de casa. Conhecemos casos. O marido vai trabalhar em outro país. 2 anos, 3 anos. Ou vai ficar mês fora. Volta com muito dinheiro, mas volta com mais alguém. E é eminente uma dissolução conjugal depois, gente. Tem aquelas irmãs que acham, olha, já tentamos de tudo, não tem como mudar. São as gaboielas da vida. Eu nasci assim, serei sempre assim, sempre gaboiela. E tem homens também que dizem, olha, não adianta. Eu não vou fazer seminário, seminário de libertação de casal, eu já tentei de tudo. O problema sou eu mesmo. Eu sou assim mesmo, nunca vou mudar. Nasci assim desde criança. E diz aí o provérbio que pau que nasce torto, morre torto. Eu vou morrer assim, não tem solução. O pau pode nascer torto. Até que o carpinteiro da Galileia entra em cena. E ele é perito para endireitar os paus tortos. É torto até ele entrar em ação. Deixa ele entrar em ação. E vai haver mudanças. Diga ao seu vizinho, pode haver mudanças maravilhosas. Aleluia. Esse é o propósito de Deus, amados. Versículo 3 diz que os homens e mulheres foram levados cativos de uma maneira tão terrível. Agora, tem um dos versículos aqui, nesse capítulo, que para mim me causa indignação quando eu leio. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, porque declara o verso 16. Diz assim, desceu, pois, e o guiou. Davi desce, leva um povo com ele, e diz que eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra. Quem? Os amalequitas, os inimigos. O que eles estão fazendo? Comendo, bebendo e o que mais? E dançando. Por causa daquele grande despojo que havia tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Amados, quantas vezes o diabo e seus demônios estão fazendo festa em cima daquilo que roubaram de muitos casais cristãos. Quantos creem que há festa no céu quando um pecador se converte? Está escrito. E você sabia que há festa no inferno quando um casal, uma família não vive bem? Quando eles permitem que o inimigo entre em uma dessas 5 áreas que eu falei? Satanás e seus demônios, os infernos fazem festa. Diga ao seu vizinho, a festa no inferno, quando a família não anda bem. E nessa noite, você marido, você esposa, você tem que se propor o seguinte: eu quero ser um estraga-prazer do inferno. Se depender de mim, o diabo e seus demônios vai parar de fazer festa. Porque eu vou permitir Jesus no relacionamento conjugal, Jesus dentro da minha casa, Jesus dentro da minha família, Jesus me dirigindo todos os dias. Esse é o propósito de Deus. Há algumas coisas aqui que eu quero falar rapidamente com você, para restaurar a tua família. E acorde, tome uma postura hoje. Porque um dos grandes problemas, amados, é as pessoas ir deixando passar, vai procrastinando, vê o filho que está no cativeiro, vai procrastinando, vai deixando, não toma uma decisão. A decisão tem que ser tomada hoje, não prognosticar para amanhã. A procrastinação tem sido um mal muito grande. Há casais que a vida emocional não está bem, não tomam nenhuma atitude, e vai deixando,
vai passando, vai levando. A intimidade sexual está ruim, tem problemas, não procuram resolver isso, vai deixando. E o diabo vai entrando e vai trabalhando. É assim que as grandes situações de desajuste acontecem, porque não tomam realmente uma postura. Quero dar a você aqui 6 ações práticas para você realmente vencer diante dessas 5 estratégias de Satanás. Pratique isso como casal e você vai ser muito bem sucedido. Primeira ação prática está aí no verso 4. São princípios para restaurar a tua casa, restaurar a tua família. Princípios que você praticar, se você não precisa disso, se o teu relacionamento está bom hoje, ele pode se tornar melhor ainda praticando esses princípios. Veja o que diz aí, o verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz. Davi e os homens que estavam com ele, ao contemplar aquela situação, eles levantaram a sua voz. Sabe o que isso indica? Que eles tomaram atitude, eles não se conformaram com aquela situação. Diga ao seu vizinho, você não pode se conformar. Você precisa dar um basta. E não aceitar mais viver nessa situação. Se a área financeira não está caminhando bem, se os filhos estão cativeiros, se a esposa está num cativeiro, se o marido está num cativeiro, se os relacionamentos impessoais estão sendo abalados, se o teu casamento, a vida conjugal está tendo problemas, tem que dar um basta hoje. Não se conforme com isso. Se a tua intimidade sexual está com muitos problemas, dá um basta hoje. Não se conforme com isso. Se coloque diante de Deus, como fez Davi. Saia da passividade. Diga ao seu vizinho, você tem que sair da passividade. Você precisa reagir e não simplesmente ir levando as coisas. Se há algo que nunca vai acontecer, são as situações se resolverem por si só. Eu já desisti de tudo, nem oro, nem falo mais nada com meu cônjuge. Estou esperando que as coisas se resolvam por si só. Nunca vai resolver, se você não tomar uma atitude, não tomar uma ação. Aleluia. Se você acha que você é um pau torto, coloque a tua vida hoje nas mãos do carpinteiro de Nazaré. Ele é poderoso para resolver a situação. Segunda coisa que você precisa fazer, está no verso 4, diz aqui que choraram até que não houve neles mais forças para chorar. Segunda coisa, vai na presença de Deus aí e chore. Primeiro lugar, não se conforme com a situação. Segundo lugar, chore na presença de Deus. Diz aqui que Davi e o povo choraram, ergueram os avós e choraram. Agora, que tipo de choro foi esse? Será que um choro cheio de autopiedade? Um cheiro de revolta contra Deus? Porque alguns, amados, choram, mas de revolta. Choram de ressentimento com Deus. Choram porque estão com a autopiedade, a autocomiseração ferida. Choram porque estão revoltados com o cônjuge. Não é um choro de quebrantamento. Somente o choro de um coração quebrantado vai tocar os céus. E você sabia que as suas lágrimas, se você chora, como Davi chorou, essas lágrimas serão recolhidas por Deus? E diz a palavra lá nos Salmos, que o Senhor coloca essa lágrima, sabe aonde? Dentro de um odre. E essa lágrima é derramada em um livro. Abra sua Bíblia lá em Salmos e veja isso, por favor. Salmo 56, 8 diz assim: Tu contaste as minhas aflições e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não são elas no teu livro? Este é o choro que potencializa a minha fé, que toca o coração de Deus e alguma coisa vai acontecer.
Não vá fazendo beicinho aí diante de Deus, chorando, expondo a situação, cheio de amargura, cheio de ressentimento. Isso não resolve. É um choro sincero que nasce de um coração quebrantado. Não adianta você chorar de raiva. Diga ao seu vizinho, não adianta você chorar de raiva. Não adianta você chorar por causa das suas mágoas. Diga a ele, não adianta choro de sofredor. Você precisa chorar o choro do quebrantamento, que toca o céu. Foi esse choro que Davi colocou diante de Deus. Isso aqui que ele chorou. E os seus choraram até não ter mais lágrimas, até não poder mais chorar. Será que você já chorou até não poder mais chorar? Esse é o choro persistente que vai tocar o coração de Deus. Verso 6, terceira coisa que vemos aqui que é importante nesse processo. Diz aqui, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Talvez você tenha a versão da Sociedade Bíblica. Diz assim, Davi reanimou-se no Senhor seu Deus. Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é reanimar? Ele dá um ânimo novo. Um novo ânimo. Então ele perdeu o ânimo, não tinha mais, então agora foi reanimado. Foi dado a ele um ânimo novo. Porque ele toma diante de Deus uma nova decisão. Davi, diante dessa situação, não ficou lá num canto amargurado, resignado. Ele decidiu se levantar, se reanimar e começar, buscando ser fortalecido no Senhor. E nessa noite, independente do que você está passando, se alguma dessas brechas, 5 brechas estão abertas no teu casamento, o Senhor deseja que você se levante, que você seja restaurado, que você seja reanimado, como fez Davi. Aleluia. A situação aqui estava de fato complicada, mas ele reanimou-se em Deus. E quando você se fortalece no Senhor, quando você reanima nele, não existe outra coisa que você vai fazer senão orar. Se colocar em oração, lutar em oração. Veja o verso 8. Quarta coisa que Davi fez aqui. Diz, então Davi consultou o Senhor, disse, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor responde, persegue-a, porque de certo alcançará e tudo recobrarás. Ele reanimou e foi buscar o Senhor em oração. Eu pergunto, como tem sido a tua vida de oração? Você não tem orado, não tem lutado com Deus, não tem batalhado em oração para que seja resolvida em qualquer uma dessas 5 áreas? O teu caminho hoje é receber um ânimo da parte do Senhor, reanimar, ser fortalecido nele. Isso vai te impulsionar a uma vida de oração, um grande guerreiro. Aleluia. Porque Davi nesse momento, ele fez o seguinte, diz lá que ele pegou a estola sacerdotal e foi buscar o Senhor. Subirei eu, pelejarei eu vencerei, devo ir. Marido que está aqui, se você está vendo brechas, vai, toma lá a estola, o éfodo sacerdotal e vai orar. É nesse momento que nós temos que cumprir o nosso sacerdócio. Diga ao seu vizinho, Deus quer fazer de você varão, sacerdote da tua casa. E quem sabe nesses dias você precisa reanimar e tomar a estola sacerdotal e orar. Senhor, eu não aceito isso. Senhor, Tu és aquele que transforma todas as coisas. O inimigo está tentando entrar na área econômica. O inimigo está tentando mexer com as emoções. Eu vejo meu filho sendo levado ao cativeiro. Senhor, intervenha, coloca as Tuas mãos, que haja algo. Você é sacerdote. Era o que Jó fazia. Jó estava sendo espolhado pelo inimigo. A Bíblia diz que ele ia orar, foi clamar ao Senhor pelos seus filhos. Toda manhã ele cumpria seu sacerdócio.
oferecer sacrifício pelos filhos. Talvez alguns tivessem pecado diante de Deus. Aleluia. Varão, você sacerdote na casa. O sacerdote tinha o nome das 12 tribos. Ele levava nas costas diante do Senhor para aposentar. Você carrega sobre as suas costas o nome da tua esposa, o nome de cada um dos teus filhos. E a cada dia você tem que levar diante do Senhor. E ele buscou a Deus em oração. E o verso 9 vai nos dar aqui algo muito importante. Diz que ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. E chegaram então ao ribeiro de Besor, onde pararam os que também haviam ficado para trás. Davi, ele teve fé naquilo que o Senhor falou aqui no verso anterior, no verso 8. Deus fala a ele: vai, peleja, você vai vencer, você vai recuperar tudo. E ele simplesmente caiu naquilo. Teve fé naquela declaração de Deus. É a quinta coisa que você tem que fazer: haja com fé nas promessas de Deus. Davi creu naquilo que Deus falou. Deu a promessa a ele que poderia perseguir, porque iria alcançar e haveria vitória. Guarde no teu coração, hoje você tem a promessa de Deus de vitória. Em nome de Jesus, a situação do teu casamento, a situação da tua casa vai mudar. Aleluia. Se há algum cativeiro, isso pode ser quebrado na tua casa, na tua vida. E em lugar disso haverá a bênção do Senhor. A tua casa é um lugar de bênção, não um lugar para que o diabo coloque suas armadilhas, para prender você, marido, você esposa, prender teus filhos. Deus já designou para a tua casa prosperidade e vida abundante. Agora caia na palavra. Ore ao Senhor, creia nisso, e que isso seja uma realidade. Davi agiu com fé em cima da promessa de Deus. Isso impulsionou ele aí. Glória a Deus. E no verso 6, ou melhor, o sexto caminho aqui, que está no verso 17 e 20. Ouça aqui qual foi o resultado. Então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou suas 2 mulheres, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem qualquer outra coisa de tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo, diga isso, tudo. Tudo Davi tornou a trazer, e Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas. E o povo os levava adiante do outro gado e dizia: este é o despojo de Davi. Em último lugar, você é chamado, sim, para recuperar, tirar das mãos do inimigo tudo aquilo que ele roubou, tudo aquilo que ele levou. Não deixe nada com o diabo. Diga ao seu vizinho: você não pode deixar nada com o diabo. Moisés, quando tirou o povo de Israel do Egito, está lá em Êxodo 10, 26. Não deixa nada, não deixa uma unha sequer. E eles recobraram tudo aquilo que Faraó havia roubado. Tudo que Deus deu a você, marido, a você, esposa, a família que está aqui, tudo que Deus deu a você, casal, é teu por herança. E você tem que recuperar, tirar isso em nome de Jesus das mãos do inimigo. O teu lar tem que ser um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. Se a tua casa hoje parece que tem um teto de chumbo, saiba que Deus quer intervir. Se tem sido um tempo de peso na tua casa, na tua vida, é um tempo de liberdade, é um tempo de vir ao refúgio do Senhor, é um tempo realmente de que seja devolvido tudo aquilo que o diabo roubou. Aleluia. O Senhor te convoca a ser um guerreiro, a sair na peleja, a conquistar tudo de volta. E o Senhor dos Exércitos concederá a vitória a você.
É na área econômica? É o dinheiro que tem trazido problemas? São os filhos que estão num cativeiro? Quem sabe na tendência à homossexualidade, nos vícios, na prisão do celular, na prisão da internet, com más amizades? É uma esposa que está num cativeiro de mágoas, de expectativas frustradas? É o relacionamento conjugal, a vida conjugal que está sendo abalada por situações onde o inimigo roubou aí valores, harmonia, paz, o romantismo que deveria haver? Há roubo nos relacionamentos, amizades que foram perdidas, relacionamentos com parentes que são quebrados. É tempo de você se levantar sim e recobrar isso, tirar das mãos do inimigo. Davi recobrou tudo aquilo que os amalequitas tinham levado. Eu quero ter um tempo de oração com vocês, mas antes de encerrar aqui, eu tenho uma proposta bem prática aqui. O Espírito Santo colocou no meu coração. Estabelecer para vocês que estão aqui hoje uma proposta. Ouça isso. Pratique isso, você vai prosperar. Diz a palavra, caia nos profetas e prosperareis. Isso quero colocar para você aqui como uma direção profética. Para você, marido, mulher, que estão aqui nessa noite. 4 pontos importantes. Anote isso. Quero encorajar você nessa noite, em nome de Jesus, a pegar um papel ou no seu celular aí e faça uma lista das áreas em que a tua família está sendo atacada pelo inimigo. É na área de dinheiro? Na área material? Os amalequitas foram saqueados na área material. É uma situação com os teus filhos? É na saúde emocional? O diabo está roubando a tua paz, a harmonia? Ou quem sabe na saúde física? É na vida conjugal de vocês? Está vendo algum desajuste? Problemas de ordem sexual, problemas de ordem emocional, problemas de entendimento? Anote aí. Ou quem sabe está vendo problemas de relacionamento interpessoais com parentes, amigos, amizades que foram perdidas, ou alguma outra área qualquer? Anote aí num papel, ou anote aí no celular. Em segundo lugar, quero encorajar você, casal, marido e mulher, orar 2 vezes ao dia. 2 turnos de meia hora de oração. O primeiro turno, já de manhã. Levanta lá, tem que ir para o trabalho, levanta às 7 horas, sai no trabalho às 8. Você vai fazer o seguinte: você vai levantar meia hora antes, marido também. E vão ter meia hora de oração. Na direção de que Deus intervenha nessa área que está com problema. Meia hora de oração pela manhã juntos. Não é o marido orar aqui ou a mulher depois. Não, é juntos. Porque é um grande desafio. A maioria dos casais não oram juntos. E o segundo turno pode ser na parte da tarde ou na parte da noite. O tempo que vocês sejam juntos. Mais meia hora. 1 hora de oração por dia. É o mínimo. Jesus, assim, não pudesse orar e vigiar nem tão somente 1 hora. E estou sendo até misericordioso, porque poderia ser 2 turnos de 1 hora. Mas apóstolo, eu oro muito pouco. Eu vou orar meia hora. Eu oro 5 minutos, depois não tenho mais palavra para orar. Começa a orar em línguas. Começa a orar na linguagem espiritual. E focalizando na tua mente a situação que você está passando. Você vai fazer isso por um período, até que você sinta que o Senhor interviu e você teve vitória. Terceira proposta: escolha com teu marido aí um dia da semana que vocês possam estar jejuando, os dois.
dentro desse propósito. Não inclua as crianças, deixa os filhos de fora. Porque tem uns lá que colocam a criancinha pequenininha para jejuar. Não. Vai jejuar marido e esposa. Até o tempo que Deus colocar no teu coração. Você jejua numa semana, alcançou vitória, amém. Está estabelecido. Mas não viu 100% a vitória, continua jejuando. Escolhe lá, um dia da semana e jejua os 2. Apóstolo, pode ser até meio-dia, eu tenho problema de saúde, não posso. Sim, vai até meio-dia. Só faça realmente um jejum, não faça, eu vou fazer o jejum de doce, mas eu como tanto salgado. Estou fazendo o jejum de Daniel. É uma dieta maravilhosa, porque os legumes me sustentam. Para mim, eu gosto muito de legumes, então para mim uma refeição de legumes e verduras é excelente, mata a minha fome. Eu já falei que jejum aqui é sacrificar a carne. Faça um jejum dentro dos moldes bíblicos. Pode tomar água, mas esteja se abstendo do alimento. Porque alimento, na verdade o jejum é abster-se de alimento. Você vai massacrar, você vai afligir a sua carne. E até você ter vitória. Em quarto e último lugar, gente, isso aqui é profético. Estou colocando aqui de maneira profética isso. Caia nos profetas e prosperareis. Nós damos algumas orientações, alguns irmãos aqui, eles colocam em ação, em pouquinhos dias eles trazem a nós o resultado, o relatório do que alcançaram. Faça com os teus filhos, você marido e esposa, faça uma ceia profética. Em uma das noites, no tempo de oração, faça uma ceia com eles, ministrando lá o suco de uva e pão. E tem um tempo ali de declarações proféticas, levando os filhos a repetir com você, declarando a bênção do Senhor dentro da casa, a bênção do Senhor dentro da família. E você vai ser muito bem sucedido. 4 pontos então. Anotou aí todo certinho? Se não conseguiu, pode mandar uma mensagem para mim depois, eu vou dar essa orientação aqui pelo WhatsApp para você. Algo muito simples, mas prático. O Espírito Santo falou com o meu coração de maneira forte. Nessa noite é não somente trazer um ensino, mas leva o povo a uma ação prática. E isso vai trazer vitória. Eu quero deixar isso com muito temor a você nessa noite. Em nome de Jesus, como ministro da palavra de Deus. O que nós ministramos aqui, nós não ministramos para ter um tempo bonito, não é para fazer algo belo aqui, não é para preencher um tempo, não trazemos uma palavra para acompanhar a programação, não. A Bíblia diz assim, se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. E conforme eu falei, conforme são os alinhamentos, atendimentos, aí nos dando aqui uma luz. É o que devemos ministrar, o que devemos ensinar na igreja. Fica em pé em nome de Jesus. Pai da glória, procuramos semear nessa noite a tua palavra. E pedimos que o Espírito do Senhor esteja regando essa semente. Ó Pai, toda semente que é plantada e é regada, Senhor, pelas águas do teu Espírito, pelas águas do teu rio, essas sementes, Senhor, elas frutificarão. Elas darão fruto. Uma 30, uma 60 e de maneira plena, uma 100. E nós pedimos que haja muito fruto. Leva, Senhor, esses casais, em nome de Jesus, a uma ação prática dentro daquilo que foi ensinado. Senhor, essas 4 direções não é simplesmente para ser jogada no ar e deixado de qualquer maneira, não. É para que haja verdadeiramente um cumprimento. É para que haja realmente uma ação prática. Davi agiu de maneira prática. Ele tomou 6 passos aqui, que levaram, Senhor, ele, aquele povo, a retomar novamente aquilo que o inimigo havia roubado. E é tempo de saquear realmente o campo do inimigo e trazermos de volta para a nossa casa, para a nossa família, tudo aquilo que o diabo roubou.
na área financeira, na área com os filhos, na área emocional, na área da saúde, na área da vida conjugal, na área dos relacionamentos. E nós declaramos de maneira profética um novo tempo. Um tempo de mudança, um tempo de refrigério, um tempo de ajustamento, para que o nome de Jesus seja glorificado. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, nós damos toda a glória. No poderoso nome de Jesus, faz algo novo nessa casa, faz algo novo nessas famílias. Também aqueles que vão ver essa mensagem que ficou gravada aqui, eles sejam tocados e que o Espírito do Senhor esteja realizando uma obra de maneira poderosa. Oramos no nome santo de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém e amém.